Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo aqui para explicar, continuando as bases da nossa fé. E eu escolhi hoje falar um pouco do batismo. O primeiro texto que eu quero ler para falar do batismo é o texto de Atos 2, 38, que fala assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Numa primeira parte, quando você lê todo o texto de Atos 2, você vê que acontece no início, o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce nos discípulos e os batiza, e aí ele fala em línguas. Uma parte dos que viram isso acha muito legal, ficam admirados, mas a outra parte começa a zombar deles. 2,13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. E depois disso começa a pregação de Pedro. Pedro prega para os israelitas uma dura palavra. Ele prega falando que Jesus, a quem os judeus tinham crucificado, ele era o Cristo. Ele foi morto na cruz, mas Deus o ressuscitou. Alguns dos judeus que ouviram isso ficaram aflitos em seu coração. 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Ou seja, a esses judeus que ficaram aflitos em seu coração, houve um trabalho do Espírito Santo neles. O Espírito Santo trabalhou dentro deles para que gerasse essa aflição. Porque a conversão é um trabalho do Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa. O Evangelho em si, a Bíblia em si, não existe para converter ninguém, ela não converte. A Bíblia ela é alimento espiritual para a vida do cristão, ela já é alimento para o cristão. O que vai converter a pessoa e fazer ela se tornar um cristão é o Espírito Santo de Deus. Em algumas pessoas que ouviram essa pregação de Pedro, foram convertidas. Em algumas pessoas, o Espírito Santo trabalhou. E nessas pessoas que receberam o trabalho do Espírito Santo, Pedro fala: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, em Romanos 6, versículo 4, ele fala: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo está falando aqui que nós, os cristãos que foram batizados, fomos sepultados com Cristo. Como assim? Nós agora morremos. Morremos para o pecado. Então o batismo está representando, como Paulo fala no final aqui, vida nova, ele está representando uma mudança de vida. Agora os batizados já não são mais aquelas pessoas, nova vida é. E essa nova vida é uma morte para o pecado e uma vida nova em Cristo Jesus. Então, aos convertidos, quando a pessoa se converte, ela é batizada. O batismo ele é o primeiro passo da conversão. A pessoa se converte, primeiro passo, batismo. Por quê? Porque o batismo é quando você declara publicamente que você agora pertence a Cristo Jesus, que você agora morreu para o pecado e vive para a glória de Cristo Jesus, numa vida nova. Então você aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Antigamente, nesse tempo de Pedro, Paulo, Atos dos Apóstolos, não tinha esse negócio de aceitar Jesus, levantar a mãozinha e orar por você. Isso é muito recente, acho que foi em 1800, por aí, que começou isso nas igrejas. O batismo é o que representa, de fato, o início da vida do cristão. É quando o cristão ele é posto no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E aí ele é posto no meio da igreja, e para a edificação da igreja, vem o batismo com o Espírito Santo. Aqui em Atos 19, 5 e 6, fala: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Quando Paulo ele chega em Éfeso, ele pergunta aos efésios se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Esse creram aqui é muito importante, que esse creram aqui é um batismo, porque eles já eram batizados. Só que eles respondem: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então ele pergunta que batismo eles receberam, e eles falam que receberam o batismo de João. E aqui Paulo, no versículo 4, ele diferencia o batismo que era feito por João e o batismo que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E aí vem o versículo 5, que Paulo batiza eles, impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele entra dentro do cristão, ele batiza o cristão recebe dons espirituais.
Eu não quero muito adentrar nesse assunto de dons espirituais, depois eu vou gravar outro vídeo, mas os dons espirituais são para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, a finalidade do batismo do Espírito Santo é para que haja dentro da igreja uma, digamos assim, uma presença maior de Deus lá, com línguas, com profecias, essas evidências, digamos assim, do batismo com o Espírito Santo. Outra parte muito importante do batismo com o Espírito Santo, que John MacArthur, nesse livro aqui, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, retrata muito bem, é que assim, o ministério de Jesus, ele tanto evangelizava e fazia milagres, curas, essas coisas, como ele também treinava os seus 12 apóstolos. Então, esses apóstolos, eles tinham sempre Jesus ali do lado deles, ensinando, exortando, edificando eles no correto. Contudo, quando Jesus morre, é ressurreto e ele vai subir aos céus, ele fala que ele vai, só que ele deixa na terra o Espírito Santo de Deus. Então, a finalidade do Espírito Santo também é a capacitação para o serviço. O Espírito Santo, ele dá dons, sim, mas ele também nos capacita para o serviço. O Espírito Santo, ele pode capacitar alguém com o intuito de pregar. Ele capacita a gente para o serviço. Como quando Cristo vai embora, ele fortalece os discípulos, pois agora, mesmo eles estando sem Jesus ali perto deles, eles têm o Espírito Santo de Deus para a sua capacitação e sua edificação.